Atenção, investidor brasileiro! Você já se perguntou se a renda fixa em dólar pode ser uma boa opção para diversificar a tua carteira de investimentos? Ainda não? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Qual que você acha melhor? Investimentos ali no real, de IPCA mais 6%, ou investimentos no dólar mais 4%? Que a gente sabe que historicamente valoriza muito mais em relação ao real. Boa pergunta, né? A gente sabe ali, com a economia instável aqui do Brasil, muitos investidores acabaram buscando algumas alternativas para proteger o patrimônio e até aumentar a tua rentabilidade. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então acompanhe esse vídeo até o final para descobrir se investir em renda fixa em dólar, dolarizada, é uma boa opção atualmente e quais são as melhores maneiras de fazer isso lá nos Estados Unidos, né? Então eu vou te ensinar aqui o passo a passo, bem simples, tudo em português e gratuito para você. Vamos lá! E aí, soberano, bora investir seu capital? Eu sou Bruno Sprado, consultor de investimentos, esse é o Capital Investidor. Investimentos em ação e sem enrolação. Dando uma recapitulada, imagino que você já fez algum tipo de investimento, seja no Nubank, na XP, no Banco Inter ou investimentos tradicionais, só que você começa a ver algumas dúvidas pairando aqui no Brasil. Moeda junto com a Argentina, BNDES financiando obras em outros países e não no Brasil, instabilidade política, o dólar cada vez mais desvalorizado perante o real. Então você começa a se perguntar, será que eu devo só investir no Brasil e não em outras economias mais fortes como os Estados Unidos, a Europa, a China talvez? Então é isso que a gente vai trazer aqui no vídeo de hoje. Você deve estar se perguntando, tá, Bruno, mas eu invisto aqui no Brasil e eu posso investir em outros lugares com a mesma rentabilidade e também buscando mais segurança do que só o real? Sim, você consegue. E a gente está vendo aí diversas novidades, praticidades que estão chamando muito a atenção. Para quê? Para a possibilidade de investir em renda fixa lá nos Estados Unidos, onde os juros, a gente está vendo, está em alta, eles estão cada vez aumentando mais a taxa de juros e você pode se beneficiar bastante disso. Porque, além da segurança, você vai ter rendimento em dólar, que é um papel moeda muito mais forte, que você pode ganhar bastante com a renda fixa deles agora. E apesar do Brasil também oferecer ótimas oportunidades de renda fixa, a gente está vendo que a rentabilidade real do Brasil é uma das melhores do mundo, alguns investidores, eu também, estão preferindo diversificar ali os seus investimentos e buscar ali algumas alternativas fora do país, como uma forma ali, tanto de proteção em caso de crise aqui no Brasil, né, nacional, e além disso, a trajetória do mercado americano e de grandes investidores como Warren Buffett, que são exemplos de sucesso que inspiraram muitos investidores a investir lá nos Estados Unidos, tanto em renda fixa, renda variável também. Tá, mas afinal, será que vale a pena agora investir em renda fixa dolarizado? Porque a gente vê muitos países desenvolvidos vir para o Brasil para investir no nosso tesouro direto, né? Que é relativamente seguro e está pagando bastante. Só que lá fora, em países desenvolvidos como os Estados Unidos, a renda fixa que quase nunca pagava nada, agora está pagando bons dividendos. Você já vai entender como que renda fixa paga dividendos. Então, esse é um tema que gera muitas dúvidas e discussões. A gente vai ver tudo aqui no vídeo. Então, primeiro, o que é importante? Fazer uma análise cuidadosa antes de decidir se você vai investir o seu dinheiro lá fora ou não. E além disso, é necessário ter em mente ali que investimentos em renda fixa, mesmo em moedas estrangeiras e tendo o nome renda fixa, também envolve ali algum tipo de risco. Qualquer coisa que você vai fazer com o seu dinheiro envolve risco. Até você deixar embaixo do colchão, colchão, você vai ter algum tipo de risco de alguém roubar ele, por exemplo. Então, como algumas possibilidades de variações cambiais, né, que você tem, o dólar fica oscilando bastante, e a marcação ao mercado, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, que não é tão simples, mas não é tão complicado assim. Outro ponto a se considerar é também a diversificação da tua carteira de investimentos. Não adianta nada você ter só investimentos parados lá no Nubank, só investimentos de uma conta, só em real. Você já sabe que não é recomendado deixar todo o seu dinheiro em um único tipo de investimento e também apenas em um único país. É aquele velho ditado, não deixe os ovos sempre na mesma cesta. Vai que você tropeça e quebra todos. Caraca, Bruno, filósofo é assim. Então, se você diversificar ali os teus investimentos, é possível reduzir os teus riscos e aumentar a tua chance de obter ali bons rendimentos no médio e longo prazo, tá? Então, imagina ali uma pessoa rica na Venezuela, em Cuba, ou até mesmo lá na Argentina, com a tua moeda derretendo e sem investimentos fora do país e um país em crise.
se ele não tivesse colocado investimentos fora, só no papel moeda do país, provavelmente a fortuna dele se derreteu conforme os anos foram se passando. Então, em resumo, investir em renda fixa em dólar pode ser sim uma boa opção para quem deseja ali diversificar a carteira de investimentos e aproveitar também a alta dos juros dos Estados Unidos e ter uma boa rentabilidade. Imagina você ter investimento em dólar muito seguro e acima de 4% no ano. Então, isso com certeza é muito bom, porém é preciso ficar bem atento nos seus objetivos se você for colocar o dinheiro fora do país, porque você vai pagar spread bancário e IOF, então você tem um custo ali envolvido. Então, se ficar lá fora, ele tem que ficar por um bom período para valer a pena. Então agora eu vou te mostrar o passo a passo de como que um brasileiro comum pode investir em renda fixa norte-americano, sem burocracia, muito simples e fácil. Com certeza pode ser uma boa opção de investimentos. E antes de começar, é importante lembrar que esse vídeo aqui tem um caráter informativo e não constitui uma recomendação. Depende dos teus objetivos, teu perfil de risco. Tudo bem que esses são investimentos mais seguros, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, eu recomendo participar do nosso treinamento Investidor Soberano. É só entrar no nosso Instagram, ver ali a bio e se inteirar mais sobre o assunto. Aqui eu vou passar o passo a passo inicial, combinado? Então vamos lá. Primeiro passo, você tem que escolher uma corretora de investimentos para investir lá fora nos Estados Unidos. Você não precisa ter um CPF lá nos Estados Unidos e necessariamente investir numa corretora norte-americana. Você pode investir como, por exemplo, na Nomad, que é uma corretora para brasileiros que tem sede lá nos Estados Unidos. Ou seja, só você abrindo a conta você já pode ter o acesso a todos os benefícios, todas as ações, renda fixa e tudo que tem lá nos Estados Unidos bem fácil. Eu vou utilizar ela porque ela é uma das mais fáceis de você conseguir investir em renda fixa lá fora. Mas você pode abrir em qualquer outra também. Escolheu a sua corretora, o próximo passo é, claro, você abrir essa conta. Eu vou deixar o link para você abrir aqui a da Nomad. Eles têm uma parceria aqui com o Capital Investidor, então vou deixar aqui o link deles. Mas você pode colocar lá na Avenue e em tantas outras que também pode ser interessante, tá? Esse cadastro aqui, ele demora em torno de 2-3 dias, é super rápido. E o terceiro passo, depois de abrir a conta, é você transferir o dinheiro, né? Então, você coloca ali do real para o dólar, então já vai estar dolarizado e lá dentro você escolhe as opções de investimento. É importante lembrar que as corretoras geralmente cobram ali alguma taxa de transferência. Que taxa é essa? Ah, taxa de spread, taxas altas, né? Se você for fazer uma transferência de bancos grandes, como Santander, Bradesco e tal, você vai pagar quase 8-10% de spread UF, então fica muito caro. Contas corretoras digitais são mais baratos, por exemplo, a Nomad, você paga ali no máximo 2%, é super barato, tá? Como que você faz essa transferência? Você coloca aqui adicionar dinheiro, né? Coloca ali ver como que funciona, adicionar o saldo, beleza, converter para o dólar, pronto. Então, você coloca aqui, eu quero transferir R$1.000, então ele vai gerar ali um boleto, você faz um Pix e ele já transfere para dólar aqui na tua conta de investimentos. E o pulo do gato aqui é você fazer a transferência para a conta de investimentos. Por quê? Você vai pagar o menor spread, menor IOF possível, só 0,38 de IOF. Geralmente, em casa de câmbio ou até bancos grandes, você vai pagar ali 4, 5% do IOF, é muito caro. Então você vem aqui, coloca o quanto que você quer transferir, fica bem simples e bem fácil. O valor mínimo geralmente fica em torno de R$500. Você pode já começar a fazer a sua remessa. Então se eu colocar ali R$500, eu vou pagar ali o dólar a 5,19. Então ele vai ter um spread ali, né, de 2%, que já está muito bom no mercado, e um IOF baixíssimo. Então eu vou ali pagar um dólar de 5,32 mais ou menos, eu já vou ter ali quase $100 na minha conta. E o próximo passo é escolher o título que você vai investir. Depois de colocar ali o teu dinheiro na conta, você pode escolher qual título de renda fixa você deseja investir lá nos Estados Unidos. Algumas opções são o Tesouro Americano, em vez de colocar aqui no Tesouro Direto no Brasil, você coloca no Tesouro Americano lá nos Estados Unidos, que é os Treasury, ou títulos corporativos, né, que são os CDs, não CDBs, né, são os certificado de depósito. Vou mostrar aqui para você algumas opções bem interessantes. Então você entra aqui na parte de investimentos, tá? Aqui para baixo tem opções de ações, ETFs, REITs. Não vou me aprofundar muito, tem muito lá no nosso treinamento do Investidor Soberano. O que você tem que se atentar? Aqui em ETF de renda fixa, menos volátil e mais conservador. Se você entrar aqui, você vai pegar
o principal lá nos Estados Unidos, que é o iShare de 0 a 3 meses, né? Treasury Bond ETF. O que significa que você coloca ali no ETF que ele vai replicar as ações não, ele vai replicar o tesouro americano do curto prazo. Então ele é bem interessante para investimentos conservadores e ele está ali pagando uma média de dólar mais 4,30%, 4,40%. E esse ETF ele funciona bem diferente do que é aqui do Brasil. Quando a gente fala de ETF aqui no Brasil, ele geralmente não paga dividendos, ele tem ali a sua cota valorizando. Lá nos Estados Unidos, esse ETF, a cota não se valoriza tanto. O que eles fazem? Eles te pagam dividendos mensalmente. Olha que interessante. Então, se você ver aqui que no último ano, ele não teve uma grande valorização, né? Se valorizou ali 0,18%. Por quê? Você está vendo aqui que em momentos ele sobe, depois desce. Sobe, depois desce. Sobe, depois desce. O que significa? Que ele se valorizou e depois ele pagou dividendos. Então, a cota caiu. Se valorizou, ele pagou dividendos. Todo mês ele faz esse reajuste e você consegue dividendos, né? Que a gente chama de dividendos no ETF em renda fixa, que aí no Brasil ainda não tem. Pode ter, que eu acho bem interessante que lá nos Estados Unidos tem. Se a gente entrar aqui no Status Invest e colocar esse ETF, né? O iShares de 0 a 3 meses, a gente vai ver aqui que no último ano ele teve uma valorização, que ó, a cada mês, por exemplo, lá no mês 7 ele estava valendo lá $100,53, ele pagou dividendos e caiu para $100,08. Se valorizou e depois caiu. O que é interessante, com a taxa americana subindo, a taxa de juros lá dos Estados Unidos, esses ETFs se valorizam cada vez mais. Então por isso que a gente está vendo ali uma valorização, né, um dividendo de quase 4% no último ano. Bem interessante. Então, se a gente olhar ali os dividendos de 5 anos atrás, a gente percebe que até 1/4/2022 não pagava tanto assim. Por isso que não era discutível, não era tão falado esses investimentos norte-americanos. Só que a taxa de juros deles começaram a subir e teve uma gigantesca alta nos dividendos, né? Então, ali no dia 1/2/2023 pagou 0,40 cents por cota. É muito dividendo. Se a gente vir aqui embaixo, tem várias outras opções. Você pode entrar aqui no Status Invest e dar uma lida também nesse ETF. E você pode investir em outras opções também. Não tem só essa. Você entra aqui em ETFs, tá? Você vai ver que tem vários ETFs. Ó, tem uma infinidade. É muito grande a gama ali na Nomad. O que você pode fazer? Você coloca aqui iShare, que você pode pegar algumas opções de renda fixa, ETF de renda fixa, tá? Tem do JP Morgan, bem interessante. Quais são os ETFs lá do Tesouro Americano? Deixa eu procurar aqui junto com vocês. Tem esse iShare de 1 a 3 anos, então ele é de médio prazo, tá? Então ele vai ali ter um rendimento, justamente a cota dele não se valoriza tanto, mas ele vai pagando dividendos, tá? Então essa é uma opção a médio e longo prazo. Tem o iShares de 10 a 20 anos, longuíssimo prazo, né? Do Treasury Bond ETF. Esse daqui é um dos mais longos que tem. Tem outro aqui que eu também achei. O iShares de 7 a 10 anos, tá vendo aqui? Todos eles bem interessantes de se investir. O de 0 a 3 tá um momento interessante por causa do aumento ali da taxa de juros ali no mercado secundário, né? Na marcação ao mercado, ele se valoriza ali, é bem interessante no curto prazo. E como que você faz para investir nessa renda fixa? Falta aqui 15 minutos para abrir o mercado norte-americano, a gente vai ver aqui, ó, mercado fechado, abre em 14 minutos. Mas depois de aberto, é só você colocar ali em comprar. Uma cota é $100, mas você não precisa necessariamente comprar uma cota. Você pode comprar 10%, 1%. Você pode colocar $1, $10 e já começar a investir. É bem simples e bem rápido. Então esse é logicamente o próximo passo. Investir, você tem que lembrar de verificar a taxa e o prazo do título antes de você fazer os investimentos, né? E o último é você acompanhar os investimentos. Depois de investir é importante você sempre acompanhar pelo menos uma vez por mês, entrar ali no aplicativo da corretora, ver o desempenho, os seus investimentos, se está caindo ali os dividendos. As corretoras que a Nomad já traz essa plataforma que é atualizada sobre os seus investimentos. Você pode acompanhar aqui o valor atual, quanto que rendeu e assim por diante. E o que é o bacana? A gente tem uma parceria exclusiva que, se você clicando aqui ou abrindo uma conta lá na Nomad, na conta Investimentos,
você pode colocar o nosso cupom INVESTIDOR20 que você ganha até 2% de cashback na tua primeira remessa. Então você pode ganhar aí fazendo investimentos e fazendo a tua transferência para a conta de investimentos. É bom ler aqui a descrição, porque a gente sempre fica atualizando esse cupom exclusivo que a Nomad presenteou para os nossos soberanos, combinado? Então o que eu quero trazer aqui de mensagem final? Então você viu que o primeiro passo é entender a chave da estabilidade financeira, né? Que é qual? Construir a habilidade de você fazer investimentos saudáveis, consistentes no longo prazo. Não adianta investir só no Brasil. Você tem que ter uma segurança maior investindo também em dólar. Isso significa gastar menos, talvez, aqui no Brasil, ou ganhar mais, economizar regularmente, investir para suas metas de longo prazo, com certeza em dólar, você vai atingir elas em menos tempo. E também é importante você ter um plano específico e financeiro muito claro. Então, se eu vou mandar dinheiro lá para fora, você tem que ter um objetivo, né? Seja segurança, reserva, liberdade financeira, com metas específicas e realistas, né, para cada área ali da sua vida financeira. Isso pode incluir economizar para uma emergência, pagar dívida, investir em educação, planejar a sua liberdade financeira, investir para viajar para os Estados Unidos daqui a 1, 2, 3 anos. E além disso, também é importante uma mentalidade positiva em relação ali ao dinheiro e também reconhecer que o sucesso financeiro é uma jornada, não é uma meta final. Então, ao longo do tempo, com tempo, dedicação, você vai construir sim um futuro financeiro mais próspero e alcançar a tua liberdade financeira que você deseja. E ali, por fim, eu lembro que o sucesso financeiro não acontece da noite para o dia. A gente vê ali que os milionários, bilionários, sempre começaram do zero, começaram com pouco. Então é um processo contínuo que requer paciência, disciplina, consciência. Isso vocês já sabem, mas é bom sempre relembrar, né? Então mantenha o foco, soberano, seus objetivos financeiros e continue trabalhando duro para alcançá-los. Um passo de cada vez, combinado? Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Já deixa um like ali para sempre esse vídeo aparecer para você. Coloca aqui nas notificações, tá? E eu sou o Bruno Prado, esse é o Capital Investidor, e até a próxima e tchau!